Em um ponto remoto nos Urais do Sul, encontra-se Arcaim, um local envolto em mistério. Este local enigmático é uma relíquia de uma época há muito tempo esquecida, que oferece um vislumbre fascinante de um mundo antigo que outrora prosperou em segredo. Muitas vezes referido como o Stonehenge da Rússia, Arcaim foi descoberta no final do século XX e causou um grande impacto nas comunidades históricas e arqueológicas. No entanto, até o presidente russo em pessoa visitasse o sítio arqueológico, a sua descoberta não tinha nada de revolucionário para a história humana. A visita não só enfatizou a importância do local para o patrimônio russo, mas também o elevou a um símbolo de orgulho nacional e a um testemunho das profundezas imprevistas da civilização humana. Remontando ao século XVI ou XVII a.C., ainda na Idade do Bronze, Arcaim não é apenas um tesouro arqueológico. Ele serve como um portal para uma civilização que quase escapou das mãos da história, refletindo o brilho das mentes que outrora percorreram as suas terras. A descoberta de Arcaim no meio da vasta e em grande parte inexplorada extensão da Rússia suscita uma questão estimulante. Como é que uma civilização tão complexa e avançada floresceu neste canto remoto do mundo? A imensidão da Rússia, com suas paisagens variadas e climas rigorosos, sempre representou um desafio memorável para os exploradores. No entanto, contra essas adversidades, Arcaim se destaca como um farol, indicando a presença de uma sociedade avançada nos Urais em uma época em que a maioria dos assentamentos humanos ainda estava surgindo. Esta descoberta notável desafia nossa compreensão das sociedades humanas antigas e sua dispersão geográfica. A descoberta de Arcaim prova que nosso planeta abriga mais mistérios do que já foram descobertos ou, talvez, que já tenham sido imaginados. E isso nos leva a uma reflexão. Poderia haver outros vilarejos escondidos como Arcaim, esperando silenciosamente para revelar os capítulos perdidos da história humana? A importância de Arcaim é realçada não só pela sua arquitetura sofisticada, como também pelos alinhamentos cósmicos encontrados no local. O alinhamento com os corpos celestes indica uma compreensão extraordinária de astronomia e cosmologia. Aprofundando-se no estudo sobre Arcaim, os historiadores esperam abrir um portal para uma compreensão mais rica do legado humano, bem como entender os enigmas que ainda cobrem nossa compreensão em relação às civilizações antigas. À primeira vista, a estrutura de Arcaim apresenta um assentamento fortificado, cercado por duas paredes circulares concêntricas. A parede externa, com aproximadamente 160 metros de diâmetro, e a parede interna criam uma barreira defensiva, o que nos leva a uma abordagem estratégica voltada não só para o design urbano, como também à segurança. Cada uma das paredes revela a habilidade arquitetônica e a capacidade de adaptação dos habitantes de Arcaim. A utilização de materiais que são difíceis de manipular ou processar, combinada com técnicas de construção avançadas, indica um profundo conhecimento de engenharia e adaptação ambiental. O layout e a escala de Arcaim também levantam questões sobre a tecnologia e as ferramentas disponíveis para os seus construtores. O tamanho enorme das lajes de pedra, algumas pesando várias toneladas, e a precisão com que foram colocadas, indicam um nível de perícia que desafia o entendimento convencional das sociedades neolíticas. Isso levou a várias teorias, que vão desde o uso de técnicas de engenharia primitiva, mas engenhosas, até ideias mais especulativas envolvendo tecnologias avançadas perdidas. A Rússia, por si só, é um país que não foi completamente explorado. De seus 17,1 milhões de quilômetros quadrados, somente a metade dele é ocupado e conhecido. Os 50% restantes do país, onde se incluem florestas densas, montanhas remotas, tundras congeladas e até desertos áridos, são praticamente desabitados e parcialmente explorados pelo homem. Por isso, Arcaim demorou a ser descoberta.
o que aconteceu em 1987 por arqueólogos da Universidade de Chelyabinsk. É certo que grande parte da estrutura de Arcaim já não existe mais, pois foi deteriorada com o passar dos anos. Mas os cientistas conseguiram mapear o seu desenho original, onde viram que no local haviam paredes em formação circular, que lembraram imediatamente Stonehenge, daí o apelido dado a Arcaim. O que, por outro lado, intriga os estudiosos é que a comparação entre as latitudes de Arcaim e Stonehenge, elas são aproximadas. Não exatamente, mas pouco mais de 1 grau as difere. Essa proximidade, inclusive, é um dos motivos que levam alguns dos pesquisadores a pensar que Arcaim tinha a mesma função que Stonehenge, isto é, um tipo de observatório astronômico ou algo que fosse usado para estudar os astros e se guiar por eles, especialmente em relação a plantios e rituais periódicos. Para Giorgio Tsoukalos, editor da revista Legendary Times e um dos cabeças do programa Teóricos dos Antigos Astronautas, a ideia de que Arcaim tenha sido um observatório é a mais plausível, pois naquela época já existia, entre muitas civilizações, o fascínio muito grande pelas estrelas e, além do mais, elas serviam de referência em diversas situações. Segundo o escritor Paul Stonehill, autor de O Incidente Roswell Russo, o fato de a cidade ter sido construída de forma circular e ser protegida por outro círculo remete aos princípios da mandala no budismo, ou a uma representação do próprio universo, de forma bastante miniaturizada. Os arqueólogos fizeram a descoberta ainda mais incrível. As características de alinhamento de Arcaim sugerem que eles podiam registrar até 18 eventos astronômicos, como os solstícios e os equinócios, usando cerca de 30 elementos. Em comparação, Stonehenge permite observar 10 fenômenos usando 22 elementos. Além do mais, entre os objetos encontrados no local, havia uma estatueta de um homem sentado e olhando para o firmamento. Isso pode significar qualquer coisa, mas, para alguns estudiosos, como o próprio Tsoukalos, isso tem outro significado: a dependência que aquela civilização tinha das estrelas. E os teóricos dos antigos astronautas vão ainda mais longe. Segundo foi informado pelos habitantes da região, não raramente ocorrem estranhas anomalias, como inconsistências magnéticas, luzes que surgem e desaparecem sem qualquer explicação, e também a formação de neblinas inesperadas. Segundo o escritor e também teórico dos antigos astronautas David Wilcock, quando você considera as luzes estranhas, a estranha neblina, as anomalias magnéticas, as alucinações incomuns e as coisas que aconteceram às pessoas naquele lugar, parece que este é algum tipo de nó de energia ou ponto de vórtice na Terra, que foi realmente utilizado por extraterrestres num passado distante. E se você olhar realmente para a forma de Arcaim, ele poderia ter sido a plataforma para uma nave espacial como um foguete decolar. Coincidência? Ou seria exagero do escritor? E como é Arcaim por dentro? Dentro das muralhas, a antiga cidade revela seu verdadeiro esplendor arquitetônico. Arcaim foi planejada meticulosamente, apresentando cerca de 60 moradias de forma que parecessem raios irradiados a partir da praça central. Cada casa, de forma retangular, foi construída de forma engenhosa com seu próprio forno, um recurso que destaca a arquitetura doméstica avançada da época. Esses fornos, essenciais para os rigorosos invernos da Rússia, também sugerem uma sociedade que desenvolveu uma compreensão sofisticada de engenharia térmica. O traçado das ruas e a orientação das casas em Arcaim demonstram um plano urbano pré-estabelecido e bem pensado. Um design radial garantia que cada casa tivesse acesso à praça central, que provavelmente servia como uma área comunitária para reuniões e cerimônias. Essa centralização reflete uma estrutura social que valorizava a comunidade e a interação coletiva.
A descoberta de uma infraestrutura sofisticada de água e esgoto, minas, artefatos de metal, cerâmicas, relíquias ritualísticas, ferramentas domésticas e fornos ressalta ainda mais a natureza intrincada de Arcaim. O sistema de drenagem, por exemplo, é uma parte integrante de seu legado e em nada lembrava uma construção rudimentar. Esse sistema, engenhosamente projetado e meticulosamente implementado, destaca o conhecimento prático e ambiental dos antigos habitantes de Arcaim. O assentamento, com sua complexa rede de drenos, estava bem preparado para lidar com os desafios impostos por seu clima semiárido e as flutuações periódicas das estepes do sul dos Urais. Este nível de saneamento urbano é notável, considerando o período e o lugar em que Arcaim foi construído. Uma das características mais impressionantes desse sistema de drenagem é a sua integração com o layout urbano geral. O design circular de Arcaim significava que cada casa tinha acesso direto à praça central, e os canais de drenagem foram incorporados sem problemas a este design. Eles corriam ao longo das ruas, conectando cada moradia a uma rede de drenagem maior, que eventualmente levava a água para fora do assentamento. Esta integração garantia que o sistema fosse tanto eficiente quanto discreto, uma proeza de engenharia que equilibra a funcionalidade com as considerações estéticas. A construção de um sistema de drenagem tão avançado exigiu não apenas conhecimentos técnicos, mas também um esforço comunitário coordenado. Isso sugere que a sociedade de Arcaim não era apenas tecnicamente proficiente, mas também socialmente organizada, com uma compreensão clara da importância das infraestruturas comunitárias. Próximo a Arcaim estão situados dois rios, Bolshaya Karanganga e Utiaganga. Segundo os estudos feitos até agora na região, esses dois rios tinham um significado tão importante para aquela civilização quanto o rio Ganges tem para os hindus desde os tempos imemoriais. Mas como é que esta reverência pelo Ganges chegou tão longe? Haveria alguma conexão histórica perdida entre estas civilizações antigas? À medida que mais descobertas eram feitas, as semelhanças entre as civilizações antigas da Índia e a civilização perdida de Arcaim tendem a aumentar. Por exemplo, o layout da cidade de Arcaim é surpreendentemente semelhante a uma mandala, como citou o escritor Stonehill, citado anteriormente. Mandalas são configurações geométricas de símbolos que são usados em contextos espirituais e rituais no hinduísmo e no budismo, representando o cosmos metafisicamente e simbolicamente. O design circular de Arcaim, com anéis concêntricos e divisões radiais, reflete bem este simbolismo cósmico. Esse layout sugere uma compreensão sofisticada não só do planejamento urbano, mas também dos princípios cósmicos, da espiritualidade e do simbolismo. Na cultura indiana, a mandala é mais do que um símbolo. É uma ferramenta para orientação espiritual, um mapa para a jornada espiritual e um método para se conectar com o divino. Mandalas são usadas em meditação e em rituais, acreditando-se que ajudam na concentração, atenção e na criação de um espaço sagrado. Na verdade, se tem alguma ligação com mandalas, não se sabe ao certo. Porém, estudar melhor a origem do povo que viveu em Arcaim pode dar uma ideia mais ampla a respeito de sua cultura. A civilização que lá viveu, conhecida como Sintashta, é considerada por alguns estudiosos como o primeiro grupo dos proto-indo-iranianos, que depois se dividiram e migraram para outras regiões da Ásia e da Eurásia, dando origem a povos como os persas, os indianos, os celtas e os escandinavos. A cultura Sintashta se destacou por sua arquitetura, astronomia, metalurgia, religião e organização social. Arcaim era apenas uma das suas cidades, com cada uma das casas tendo seu próprio forno, sistema de drenagem e acesso à água individuais. Além da prática da cosmologia, que é a versão russa para a astronomia, os habitantes de Arcaim praticavam rituais com fogo, água e animais.
e tinham uma hierarquia social baseada em clãs e famílias. Eles também dominavam a arte de fundir e moldar metais como cobre, bronze e ouro, produzindo armas, ferramentas, joias e objetos cerimoniais. A origem do povo de Arcaim é um mistério que intriga os pesquisadores. Alguns acreditam que eles descendem de uma raça antediluviana que habitava o Ártico, antes de se mudar para o sul, quando o clima se tornou glacial. Outros sugerem que eles fazem parte de uma corrente migratória que saiu da Ásia Central em busca de terras férteis e recursos naturais. Há também quem veja uma conexão entre Arcaim e outras civilizações antigas, como a Índia, o Egito e a Grécia, por causa de semelhanças culturais linguísticas e simbólicas. Voltando à ideia da mandala, a semelhança do traçado de Arcaim com uma mandala pode implicar que a cidade era mais do que uma habitação. Era um lugar de significado espiritual. O centro da mandala é frequentemente considerado o ponto de partida da contemplação, um guia para a iluminação espiritual. O desenho de Arcaim, com a sua praça central e círculos concêntricos circundantes, poderia ter servido a um propósito semelhante, possivelmente refletindo o papel da cidade como centro espiritual ou astronômico. Porém, essa semelhança de Arcaim com a arquitetura do tipo mandala, que normalmente é encontrada na Índia, não deixa de ser estranha. Os templos indianos, especialmente aqueles construídos no período medieval, exibem frequentemente disposições circulares ou quadradas semelhantes, com estruturas concêntricas, simbolizando uma ascensão gradual do mundo material para o reino espiritual. Um bom exemplo é o templo de Borobudur, que, embora budista, reflete princípios arquitetônicos hindus semelhantes. Essa estranha semelhança entre Arcaim e tais estruturas levanta mais questões sobre a transmissão de conhecimento arquitetônico e conceitos espirituais entre essas regiões. Outra conexão com as civilizações hindus foi a descoberta do símbolo da suástica em vários lugares de Arcaim, que acrescentou ainda mais camadas de intriga a este antigo local. Estes símbolos antigos, que se assemelham a uma cruz com braços dobrados em ângulos retos, foram encontrados gravados em vários artefatos e elementos arquitetônicos dentro do sítio arqueológico. Sua presença levanta questões sobre as origens, significados e significância cultural da suástica nesta antiga civilização. No contexto de Arcaim, os símbolos da suástica aparecem em cerâmica, tabletes de argila e até mesmo gravados na arquitetura do assentamento. Isso sugere que eles tinham uma importância cultural e possivelmente religiosa significativa para as pessoas que ali viviam. Alguns pesquisadores especulam que a suástica pode ter simbolizado o Sol, pois seu padrão rotacional espelha o movimento do Sol pelo céu. Em tempo, a suástica, como muitos pensam, não é um símbolo exclusivamente nazista. Muito pelo contrário. Foi Hitler que se apoderou do símbolo, que já era simbolicamente forte, para dissuadir tanto os inimigos como o próprio povo alemão. A suástica é um símbolo milenar que representa bem-estar, prosperidade, boa sorte em várias culturas como a hindu, a budista, a celta e até a romana. Os nazistas adotaram a suástica como símbolo porque acreditavam que ela era um emblema da raça ariana, que eles consideravam superior e ancestral dos povos germânicos. Oh, povo triste! Todas essas estranhas descobertas também reacenderam os debates sobre a pátria original dos indo-europeus. Alguns estudiosos sugerem que o local, juntamente com a região mais ampla das cidades da Terra, apoia a teoria de que os indo-europeus se originaram na Sibéria. Essa teoria desafia as visões tradicionais sobre a disseminação das línguas e culturas indo-europeias, levando à questão: seria Arcaim realmente o berço da civilização indo-europeia? Se sim, Hitler estava certo sobre a raça ariana? O destino do povo de Arcaim é tão incerto quanto a sua origem.
Algumas hipóteses apontam para uma invasão de povos nômades como os citas, que teriam destruído ou assimilado a cultura sintácita. Outras indicam uma decadência gradual causada por mudanças climáticas, guerras internas, epidemias ou fome. E há ainda quem especule sobre a influência de seres extraterrestres que teriam usado Arcaim como uma plataforma de lançamento de naves espaciais. O que se sabe, no entanto, é que Arcaim foi abandonada por volta do século XVI a.C. e ficou esquecida por milênios até ser redescoberta em 1987 por uma equipe de arqueólogos liderada por Gennady Zdanovic. Desde então, o local se tornou um patrimônio histórico e cultural da Rússia, atraindo turistas, pesquisadores e místicos que buscam conhecer mais sobre essa civilização perdida e suas possíveis conexões com o passado e o futuro da humanidade. Até a próxima.